Estudo Bíblico Mateus 27, versos 1 a 26. Jesus é entregue a Pilatos e a morte de Judas. Entraram em conselho, verso 1, não para julgar o caso, mas para legalizar uma decisão ilícita tomada no decurso da noite. E então levaram-no a Pilatos, verso 2. Só as autoridades romanas podiam ratificar a sentença da crucificação, e os judeus desejavam nada menos do que a própria cruz para Jesus. O remorso de Judas, versos 3 a 5, não é a mesma coisa que arrependimento. A culpa ou remorso sempre nos leva para a morte. O arrependimento nos leva para a vida. Ezequiel 18:32, Atos 3, versos 19 e 20. Com dinheiro pago a Judas para trair Jesus, o qual ele devolveu, os líderes judeus compraram um campo. O que é descrito nos versos 3 a 10 não contradiz Atos 1, versos 18 e 19. Pelo contrário, o livro de Atos traz uma descrição mais poética. A maior parte das palavras dos versos 9 e 10 são de Zacarias 11, versos 12 e 13. Mas o conteúdo está intimamente relacionado com Jeremias 19, versos 1 a 13, que é uma profecia de julgamento para o derramamento de sangue inocente. Versos 12 e 14. Jesus nada respondeu a Pilatos. O silêncio de Jesus cumpriu Isaías 53, verso 7. Pilatos, vendo que Jesus era inocente, que os sacerdotes tinham-no entregue por inveja e maldade, e sendo advertido pelo sonho da sua esposa, verso 19, queria libertá-lo. Pilatos achou que o povo pediria a libertação desse pregador do amor e médico dos aflitos, e por isso publicamente ofereceu a absolvição tradicional a Jesus, pedindo que escolhessem entre Jesus ou Barrabás, verso 17. Mas o povo, atiçado pelos sacerdotes, exigiu que aquela absolvição se estendesse a Barrabás e não a Jesus. Então Jesus, mesmo antes de sua morte, veio a ser aquele cujo sofrimento liberta o pecador. O povo assumiu a responsabilidade da morte de Cristo e Pilatos lavou as mãos, dizendo ser inocente do sangue daquele justo, verso 24. Dizem os historiadores que Pilatos se matou alguns anos depois. Então, mandou açoitar Jesus, verso 26. Os açoites feitos pelos romanos eram incrivelmente cruéis. Tinham pontas de ossos e pontas de chumbo presas num chicote multirretorcido. Muitas vezes, os homens morriam somente em decorrência do traumatismo dos açoites. Os açoites precediam a entrega aos soldados para a crucificação. João indica que não foi realizado como o primeiro estágio da execução, mas foi outra tentativa de Pilatos de saciar a sede de sangue da multidão a fim de levá-la a abandonar suas exigências de crucificação. João 19, de 1 a 6. Mateus 27, versos 27 a 66. A crucificação e o sepultamento de Jesus. A crucificação era um modo de execução lenta e agoniante. A força da gravidade tornava a respiração difícil e dolorosa, e esforços involuntários das pernas para diminuir a pressão aumentava grandemente a dor nos pés. Isso continuava até que a total exaustão resultava em asfixia. O processo de morte demorava, e para apressar esse processo, era comum os soldados quebrarem os ossos do crucificado, o que não aconteceu com Jesus, para se cumprir as Escrituras. Gólgota, verso 33, palavra aramaica que quer dizer caveira, equivalente ao Calvária latino.
O vinho misturado com fel, verso 34, mirra, segundo Marcos 15, 23, se transformava num narcótico anestesiante. Mas Jesus recusou, porque queria estar totalmente consciente e viver seu martírio até as últimas consequências. E essa oferta provavelmente não foi um gesto de compaixão, mas um tormento adicional, como em Salmo 69, 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre, que aqui foi cumprido. Repartir entre eles as vestes de Jesus, verso 35, cumpriu a profecia de Salmo 22, 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. O que foi figurativamente feito por Davi foi literalmente feito com Jesus. A crucificação de Jesus envolveu muitos cumprimentos proféticos do Antigo Testamento. A placa acima da cabeça nomeava o crime, verso 37. Pilatos estava pretendendo insultar os líderes judeus, mas a ironia da sua verdade ficou evidente para a igreja primitiva. Essa placa estava escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego, e simbolizava a língua dos religiosos, do povo e dos intelectuais. Ele foi cravado no madeiro e erguido entre o céu e a terra como sinal da vergonha e horror. Posto entre 2 salteadores, foi escarnecido por 3 grupos distintos: os pecadores religiosos, os pecadores ignorantes e os pecadores condenados. Observe a ironia. Por não ter descido da cruz, Jesus estava destruindo o templo, seu corpo, e reconstruindo-o em 3 dias, seu corpo físico e seu corpo metafórico, a igreja. A zombaria da multidão é o escárnio de Satanás. E houve trevas, verso 45. As trevas que se fizeram na terra foram porque o pecado caiu sobre o Santo de Israel. A escuridão espiritual era tremenda. Pecado é desobedecer a Deus. Isso faz da desobediência o resumo de todos os pecados. A consequência do pecado é a separação de Deus. Aquele grito de Jesus, verso 46, é o grito de toda a humanidade por causa do pecado. É a dor do desamparo, do abandono por causa do pecado. Este grito foi o cumprimento de Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Sentir a separação do Pai por causa de toda a humanidade foi o maior sofrimento de Jesus. Essa dor foi maior do que todos os cravos, do que a coroa de espinhos, do que toda a humilhação. Jesus sentiu todas as dores, a física, a emocional e a espiritual. Por isso, Ele é o redentor do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Mais tarde, os apóstolos perceberam que Jesus estava enfrentando a maldição do julgamento de Deus por causa do pecado. A total, furiosa e amedrontadora ira do Todo-Poderoso Deus. Isso foi o mais agonizante para Jesus, que havia desfrutado da mais íntima relação de amor com o Pai desde toda a eternidade. O véu que separava o lugar santíssimo do resto do santuário simbolizava a natureza inacessível de Deus. A morte de Jesus foi seu sacrifício no altar celestial, abrindo para nós caminho para Deus. O véu foi rasgado porque a verdadeira barreira espiritual havia sido removida. Verso 51. O céu havia sido aberto para um novo e real sacerdócio em Cristo. A morte de Jesus tornou o sistema cerimonial do Antigo Testamento obsoleto e destruiu o templo. Não somente o véu foi rasgado, mas a terra sacudida. Pedras se quebraram, tumbas foram abertas.
Tudo que separava Deus do seu povo, até mesmo a morte, foi destruído pela morte de Jesus naquela cruz. Versos 51 a 53. A carne de Jesus foi rasgada, rasgada pelos chicotes, rasgada pelos espinhos, pelo peso da cruz e pela ponta dos cravos. Assim, nesse momento de dor e sofrimento, encontramos o esplendor da porta aberta para nós. Agora somos convidados a entrar na presença de Deus, porque a barreira do pecado caiu. Deus removeu as barreiras que nos separavam dele. Hebreus 9, versos 8 a 25 e 10, versos 19 e 20. O centurião e os outros que estavam com ele entenderam quem era Jesus. Verso 54. Suas palavras mostram que enquanto a maioria dos herdeiros naturais da aliança estava denegrindo seu Messias, os gentios fizeram a declaração verdadeira. A provisão de José de Arimateia de uma sepultura para Jesus completou o cumprimento de Jesus com relação a Isaías 53, verso 9, versos 57 a 60. Tanto José de Arimateia como Nicodemos eram membros do Sinédrio, mas se converteram a Jesus. Nos versos 62 a 66, vemos a preocupação das autoridades civis e religiosas para evitar qualquer história que pudesse surgir sobre um mestre ressurreto. Os discípulos pareciam ter se esquecido da profecia de Jesus, mas esses inimigos não queriam se arriscar. Temiam que, espalhando-se a notícia de uma ressurreição, as consequências seriam mais desastrosas para eles do que o apoio que Jesus obtivera durante algum tempo como Messias. E então, violaram o sábado para tomarem as providências necessárias para evitar que o túmulo fosse violado e o corpo roubado.